Vamos para as principais notícias da semana. Esse aqui é um quadro semanal do Direito Além das Fronteiras, que eu venho aqui todo domingo trazer as principais notícias que impactam a vida de quem já está em Portugal ou quem está nesse planejamento, para que vocês possam ficar sempre muito bem informados e entender todo o contexto. Essa semana tivemos uma notícia de que os bancos brasileiros, sobretudo o Banco do Brasil, está notificando residentes no exterior para entender sobre a situação fiscal, com o objetivo de informar a Receita Federal, que pode gerar inclusive um bloqueio de contas. Vou te explicar melhor nesse vídeo. Nesse domingo temos eleições presidenciais, existem alguns candidatos que estão à frente nas pesquisas e quais são os impactos que isso pode trazer ou não para a vida do imigrante. Portugal pagou para não receber pessoas que estavam precisando de asilos, pagou para a União Europeia. Vou te contar também um pouco mais sobre isso. Existe uma crise na habitação, Portugal precisa construir casas, mas há escassez de mão de obra. Como Portugal vai bater essa meta? Existem alguns pontos muito importantes, notícias dessa semana, que eu vou te contar em detalhes nesse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir que você já se inscreva aqui no canal, deixa o teu like, compartilha com outra pessoa que precisa saber dessas informações, que está pensando em morar em Portugal. E claro, gente, ativa o sininho porque eu estou semanalmente trazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação que vai te ajudar a fazer a melhor aplicação possível do teu visto e tomar as tuas melhores decisões. Então, vamos analisar exatamente o que rolou nessa semana e as principais notícias. Meus amigos, alguns brasileiros moradores do exterior receberam uma comunicação, uma notificação de alguns bancos no Brasil, inclusive o Banco do Brasil, pedindo informações sobre o domicílio fiscal. Muitas vezes existe um entendimento de que, eu saí do Brasil, eu me mudei e agora eu já vivo, já recebo dinheiro em Portugal, não tenho que fazer nada quanto à minha vida no Brasil, quanto às minhas informações fiscais. E na verdade não. Você pode ter dois domicílios fiscais, por exemplo, no Brasil e em Portugal, mas entenda que onde você tem domicílio fiscal, você tem obrigação de comunicação. Você precisa declarar imposto de renda, precisa informar sobre a sua declaração do outro país para ver se não existe a necessidade de pagamento de taxas que sejam compensatórias. Então é muito importante que mesmo vivendo em Portugal, você se mantiver, na verdade, domicílio fiscal no Brasil, precisa ter as devidas prestações. Em muitos casos, faz sentido você dar saída fiscal do Brasil se você está vivendo em Portugal, por exemplo, ou se você é residente fiscal em Portugal e vai morar em outro país. É muito importante entender no teu cenário, no teu contexto específico, o que faz mais sentido. Então, com o objetivo de evitar lavagem de dinheiro e evasão de divisas, os bancos estão comunicando residentes no exterior para contar sobre a residência fiscal. Você pode falar, não, já dei saída fiscal no Brasil, estou vivendo em Portugal, ou então fala, não, tenho residência fiscal nos dois e presto declarações de imposto de renda anualmente. Então, essa comunicação é para que os bancos possam informar a Receita Federal. O que a gente vem percebendo desde o ano passado? Algumas declarações feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de ter mais fiscalização, de ter mais informações sobre as pessoas que vivam no exterior. Inclusive, existem vários acordos de cooperação entre os países, entre Brasil e Portugal, sobre essas informações, porque o leão, a Receita Federal, sempre quer arrecadar mais, ainda mais no ano de política. O governo, para poder se reeleger, tem que gastar e não tem muito de onde tirar mais recursos. Os impostos já estão muito altos e a forma é aumentar a eficiência nessa arrecadação, nessa cobrança dos impostos, mapear quem está pagando menos do que deveria ou quem não está declarando. Então, diante desse cenário, os residentes no exterior precisam se resguardar e entender qual que é o melhor cenário para si. Por isso, eu te recomendo que você busque um tributarista, busque um contador para entender no teu caso específico o que fará mais sentido para que você não fique devendo informações nem para Portugal, nem para o Brasil e assim não receba esse tipo de notificação do banco. Por quê? Isso pode causar um bloqueio de conta. Imagina se você tem valores no Brasil e a tua conta fica bloqueada. Dá um maior trabalho para você resolver essa questão. Então tenha muita atenção quanto a isso. Quanto mais regular quanto a tua situação fiscal, melhor, e com os teus impostos também, para que você não sofra restrições nem de Portugal e nem do Brasil. Essa notícia teve muito impacto, mas a gente sempre tenta trazer aqui para vocês informações sem tornar isso uma novela, sem dramatizar isso. Não, informações objetivas para que você possa tomar a sua melhor decisão. Nesse domingo haverão eleições presidenciais em Portugal e, segundo as últimas pesquisas apresentadas, existem 3 candidatos que têm mais probabilidade de chegar à segunda volta, ao segundo turno. É claro que somente 2 chegarão até lá. Nas pesquisas apresentadas, André Ventura, que é do Partido Chega, Seguro, do Partido Socialista,
e também o Cotrim, da Iniciativa Liberal, são os candidatos que têm maior probabilidade de chegar ao segundo turno. E aí, no segundo turno, eles vão fazer novas pesquisas para saber quem efetivamente vai se tornar o presidente em Portugal. Eu expliquei no último vídeo do último domingo também que Portugal tem um regime de governo diferente do Brasil, então o presidente manda menos, entre aspas, do que no Brasil, mas tem uma total representatividade nas políticas. Lembrando que o presidente pode dissolver o parlamento, o presidente pode vetar uma lei. Lembra quando Marcelo Rebelo de Sousa enviou para o Tribunal Constitucional, havendo dúvidas sobre a constitucionalidade da lei de estrangeiros, que foi feita às pressas, em 15 dias, 16 dias úteis, conseguiram fazer todas as alterações? O presidente teve ali o bom senso de entender que, apesar do afã político, existiam critérios que precisariam ser observados pelo Tribunal Constitucional, então ele enviou o texto que efetivamente tinha problemas constitucionais, que foi vetado futuramente e corrigido no parlamento. Ou seja, o presidente tem uma presença, tem uma representatividade muito grande e tem o poder também de trazer à normalidade a questão das leis, quando há necessidade, claro, para isso. Então o presidente tem menos poder que o primeiro-ministro, mas tem um poder muito importante. Por isso, existem muitas pessoas preocupadas se André Ventura se tornar presidente de Portugal, porque existe nele a pecha de ser anti-imigração. E é muito importante entender que Portugal vai continuar precisando de imigrantes, isso não vai mudar independente de quem será o presidente. Mas é claro que a pauta favorável ou anti-imigração pode ser fomentada ou pode ser combatida. Assim sendo, eu acredito que o resultado das eleições vai ser determinante também para as políticas migratórias futuras do país, porque vai mostrar muito do que pensa a população em relação ao posicionamento de cada candidato no quesito de imigração. Fato é que quando a gente tiver esse resultado, a gente vai postar lá no nosso Instagram, vai contar um pouco mais sobre isso e, efetivamente, em fevereiro a gente vai saber quem será o presidente de Portugal. Tem muita gente aguardando esse resultado, acreditando que depois das eleições nós vamos ter medidas mais atraentes, digamos, para os imigrantes em Portugal, porque entende-se que, segundo os dados do Banco de Portugal, aumentou em 40% a saída de estrangeiros trabalhadores e diminuiu em 40% a chegada. Essa matemática, ela não fecha. Ou seja, vai haver necessidade, vai haver escassez de mão de obra e Portugal vai precisar tomar algumas medidas. Só que, como existe um sentimento muito forte da população, de grande parte da população anti-imigração, levando em consideração o cenário de uma imigração desordenada que já aconteceu no passado, muitas vezes os políticos não querem se indispor, mesmo que os dados econômicos mostrem para talvez a necessidade de atrair mais imigrantes. Mas pronto, a gente vai entender todos os passos e as cenas nos próximos capítulos e a gente vai estar sempre aqui trazendo para vocês em primeira mão. Então, nesse domingo vai ter eleição, quem for votar, vote com consciência e escolha o que para você faz mais sentido para o país. Nessa última semana saiu a notícia de que Portugal fará o pagamento de 8,4 milhões de euros para a União Europeia para não receber solicitantes de asilo. Existe um novo pacto da União Europeia quanto à questão do asilo e Portugal prefere contribuir financeiramente do que receber esses solicitantes. Exatamente porque, segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, Portugal já tem uma dificuldade, ou então tem muitos desafios de acolhimento a serem feitos, então o Estado prefere pagar para não receber esses solicitantes de asilo. A gente percebe, na verdade, que é uma cena, uma realidade da União Europeia, que os países estão controlando as fronteiras, acelerando o processo de devolução de imigrantes ilegais para os seus países de origem e tendo um controle muito maior de quem fica ou não na União Europeia. Por isso que já existe o novo sistema de entradas e saídas para ter a exata noção de quando aquele imigrante entrou, conseguir identificar com os dados biométricos onde aquele imigrante está, se ele deve permanecer ou não onde ele está, ou se ele deve ser deportado para o seu país de origem. Então, essa atuação de Portugal, de controle de fronteiras, de rigidez quanto à legislação migratória, é um cenário que vem acontecendo em toda a União Europeia. E nesse caso em específico, Portugal preferiu contribuir financeiramente do que acolher solicitantes de asilo. Nessa última semana, nós tivemos finalmente a concretização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É algo que realmente pode trazer pontos muito positivos para os brasileiros, para o Brasil e para o comércio entre esses dois blocos. Exatamente porque
O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de commodities, de carne, de café, de laranja, e ter a possibilidade de comprar isso de uma forma mais acessível, num preço mais competitivo pelos 27 países da União Europeia, com certeza vai ajudar também esses países. Então esse acordo vinha há muitos anos sendo costurados. Eu vou te contar basicamente 3 pontos fundamentais. O objetivo desse tratado é facilitar as trocas comerciais entre os 27 países da União Europeia e os 4 países do Mercosul, reduzindo as tarifas alfandegárias tanto sobre produtos europeus vendidos no Brasil, quanto sobre produtos do Mercosul exportados para a Europa. Então, por exemplo, os vinhos, queijos vindos da Europa provavelmente ficarão mais baratos no Brasil. E a carne bovina vinda do Brasil na Europa, a picanha, por exemplo, tende a ficar mais barata depois desse acordo. O tratado abrange um mercado de 720 milhões de consumidores, 450 milhões na Europa e 270 milhões na América do Sul, o equivalente a 25% do PIB global. Estimativas feitas indicam que o Brasil deve ser o principal beneficiado pelo acordo. Até 2040, a assinatura poderia elevar o Produto Interno Bruto Nacional em 0,46%. Crescimento superior ao projetado para a União Europeia e para os demais países do Mercosul. Existe também aí a grande oportunidade de facilitar a negociação de empresas entre Brasil e Portugal, que faz parte da União Europeia e o Brasil faz parte do Mercosul. Então tem muitos empreendedores vendo a possibilidade de trazer empresas do Brasil para Portugal, empresas de Portugal para o Brasil, também a chegada de produtos mais competitivos com melhor qualidade em ambos os mercados. Então isso com certeza vai abrir muitas portas nessa relação comercial luso-brasileira. Com certeza isso vai ser um ponto positivo economicamente falando e também para os cidadãos, milhares de cidadãos que fazem parte desses países e compõem 25% do PIB global. Segundo o Centro Comum de Investigação da União Europeia, Portugal precisará de 180 mil novas habitações na próxima década, até 2035. Existe hoje um cenário em Portugal e em vários países do bloco europeu de crise na habitação. Ao mesmo tempo que você tem uma procura muito grande por imóveis, você tem uma oferta muito pequena. É muito difícil você conseguir alvarás, você conseguir mão de obra para começar a construir na União Europeia. Ao mesmo tempo que você tem essa procura muito grande, o que gera uma inflação. De modo que o principal gasto de um residente hoje em Portugal é com o arrendamento. Não é com o supermercado, não é com outros produtos, é com o arrendamento. É geralmente o principal gasto familiar. Isso tem impactado muito a qualidade de vida em Portugal, na Espanha, na Irlanda, em vários locais, porque você tem uma baixa oferta de imóveis. E diante desse cenário, para solucionar isso, você precisa construir. E segundo esse estudo feito, são 180 mil novas habitações somente para Portugal. E quando você leva isso em consideração, as principais regiões são em Lisboa e no Porto, que são os dois principais pontos, as duas principais cidades em Portugal. Mas, gente, como que vai construir tudo isso? Como que vai vencer essa crise de habitação se não há mão de obra? Um prédio ele não é construído do nada. Eu posso ter o dinheiro que for, mas eu preciso de mão de obra. Preciso de pessoas que vão ali colocar tijolo por tijolo, que vão colocar a estrutura, que vão executar aquela obra. E Portugal vive, nesse cenário da construção civil, uma escassez muito grande. Então é muito comum você escutar relatos, eu digo de forma informal, porque a gente conversa por aqui, vai na barbearia, conhece alguém que tem uma construtora, conhece alguém que tem um serviço de reforma de imóveis e as pessoas falam, gente, não tem mão de obra. Isso é uma realidade de Portugal, é uma realidade da Espanha, porque o sistema de imigração hoje privilegia quem tem qualificação especializada e tem uma boa capacidade de comprovação financeira. Então não chega de qualquer jeito hoje na União Europeia. Você precisa fazer todo um processo. E muitas vezes essa mão de obra não tem condições financeiras suficientes no país de origem para fazer todo esse processo. Então Portugal e a União Europeia vão precisar entender como fazer, qual é a forma mais inteligente para eu atrair uma mão de obra qualificada para vencer esses desafios de habitação. Então, quando sobe muito o preço dos arrendamentos, começa a afetar a qualidade de vida dos nacionais e de quem escolhe viver naqueles países. E além disso, a Europa vive um cenário de muito turismo.
Na Espanha se discute se não está havendo turismo demais, passando da conta. Em Barcelona, por exemplo, no ano passado, tiveram residentes jogando água, reclamando, fazendo manifestação contra os turistas. Por quê? Portugal e a Europa viveu na crise imobiliária um cenário em que muitos grupos de investimentos compraram muitos imóveis e é muito mais rentável hoje você alugar para o Airbnb, colocar para fazer uma habitação temporária, um alojamento local, do que você alugar para um residente, um aluguel residencial. Então, se é muito mais rentável, existem muito mais ofertas, principalmente nos centros das cidades. Então, quem está ocupando esses imóveis são os turistas e não quem vive no local. Então, se os turistas estão competindo com mais dinheiro para passar menos tempo, sendo mais rentável esse tipo de aluguel, dificulta muito a vida de quem reside legalmente. Então, se você tem menos oferta de imóveis, se você tem pouca mão de obra, você tem muitos turistas e fundos de investimentos que compram esses imóveis para alugar para Airbnb porque é mais rentável, você tem um problema instaurado muito claro. Então, como Portugal vai fazer para vencer isso? A gente vai precisar entender com esses planos que estão sendo ali apresentados. Fato é, para eu construir uma casa, eu preciso de alguém para fazer isso. Eu preciso de alguém para executar isso. Para eu construir 180 mil habitações, eu vou precisar de muita gente. E Portugal já está aqui, no limite quando a gente fala do setor de construção civil. O que vocês acham sobre isso? Como que a Europa vai lidar com essa falta de mão de obra? Como solucionar essa questão da habitação? Esse é um ponto, é uma dúvida que deve estar na cabeça de muita gente por aqui. Agora, uma notícia que não tem a ver com a imigração para Portugal, mas impacta milhares de brasileiros, ou poderia impactar milhares de brasileiros, foi em relação à suspensão dos vistos de imigrantes para os Estados Unidos. Nessa última semana, o governo americano, o Departamento de Estado americano havia informado que 75 países, incluindo o Brasil, teriam esse processo de vistos de imigrantes suspensos. E, inicialmente, as informações muito desencontradas, muita gente estava acreditando que, inclusive, os vistos de turismo não poderiam ser solicitados. A verdade é que o Departamento de Estado americano informou que o sistema de imigração está estabelecendo novos critérios, está montando novos processos exatamente para ter um controle maior de quem chega ou não no país. Mas isso não impacta quem vai fazer o processo de aplicação de visto de turismo. Inclusive, existem pessoas que vivem em Portugal e querem conhecer os Estados Unidos. É super possível você fazer a aplicação do teu visto americano estando residente legal em Portugal. Você faz isso através do consulado americano. E para quem está no Brasil, também pode fazer normalmente a aplicação do visto B1, B2, que é o visto de turismo. Então, isso vai se aplicar, essa suspensão vai se aplicar de forma indeterminada, por tempo indeterminado, somente para os vistos de imigrantes, aquelas pessoas que querem morar, querem residir nos Estados Unidos. E se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, eu tenho um canal voltado para a aplicação de visto de turismo para os Estados Unidos, é o Eu Além das Fronteiras, vou deixar para você na descrição, e por lá eu também trago informações, notícias, contextualizações da aplicação desse visto para os Estados Unidos e também sobre o cenário, quais impactos que isso traz para a aplicação. Então, se você também quiser ficar por dentro de tudo por lá, pode seguir a gente, vai ser um prazer te ter por lá e, claro, acompanhando a gente também sempre por aqui, porque sempre tem informações que vão te ajudar a entender todo o cenário. Fato é, meus amigos, que diante desse cenário de muitas mudanças, transformações, eleições, impactos diretos, quem pensa hoje em sair do Brasil precisa fazer isso com planejamento, para ter previsibilidade e também ter segurança. Se você pensa em morar em Portugal, não tem outro caminho. Você precisa de visto, você precisa se planejar, atender a critérios financeiros, demonstrar que você e a sua família estão aptos a viver no país, se candidatar, esperar o processo para que você possa chegar pela porta da frente e assim facilitar a tua vida em Portugal. Então existem muitas possibilidades de visto. Aqui nesse canal você encontra conteúdos completos. Nas últimas semanas eu venho trazendo checklists atualizados, falando ponto a ponto para te ajudar a entender como fazer essa aplicação da melhor forma possível, dicas fundamentais, quais são os documentos, quanto vai te custar, tudo isso para que você consiga estar apto para fazer o processo de aplicação. E se você quiser contar com uma consultoria completa para que a minha equipe possa participar desse projeto junto com você, você pode contar com Direito Além das Fronteiras. É o primeiro link aqui na descrição para a gente fazer parte desse planejamento de morar legalmente em Portugal. Eu posso te ajudar a fazer a tua aplicação do visto da melhor maneira
maneira possível. Bom, meus amigos, se esse vídeo fez sentido para você, se eu conseguir te agregar de alguma forma, eu vou pedir que você já deixe o teu like, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo lá no grupo da família, tem alguns pontos importantes sobre bloqueio de conta, sobre eleição, manda lá no grupo da família, manda para as pessoas que você gosta, manda para as pessoas que você não gosta e ajuda a levar o nosso trabalho para milhares de pessoas que pensam em viver legalmente em Portugal, para entender qual que é o cenário e assim tomar as melhores decisões. Se inscreve por aqui, já estou te esperando para o próximo vídeo.